2242, tá na escuta aí? Ô, meu irmão, você tá no 370, né? O azul na escuta? O azul tá na escuta aí no 370? Afirmo, é o 2842, tá no 37 aqui, tá calmo, sem turbulência, tá? Deixa eu te passar uma posição aqui. Tá, próxima Vitória da Conquista, 25 milhas. Capítulo 6. O caminho certo. PY2KQMM é PY1ASIMM do Felipe Camarão. Aqui por Gibraltar. 100% copiado. Chegando alto e claro. Excelente posição. Agora você está na DM Trades. Não se preocupe, o tempo vai melhorar. O comandante e toda a tripulação do Felipe Camarão torcem juntos por você. Deus te acompanhe, Amir, PY2KQMM de PY1ASIMM. 28 de junho. Deliciosa sensação ouvir o Aires com sua voz segura e seu sotaque baiano. De fato, não era tão terrível minha posição. Estava finalmente a mais de 200 milhas da costa mais próxima e já começava a pensar no futuro, numa distante ilha chamada Santa Helena, pelo menos um mês à minha frente. À medida que ganhava distância da África, aumentava minha confiança no barco e a certeza de que um dia deixaria para trás a ilha onde Napoleão perdeu sua última batalha. Que grande dia seria esse! Que significativa vitória! Eu teria, então, provado que meus planos estavam certos e que a mais importante chave para o êxito da travessia estava há muito em minhas mãos. A rota. Numa faixa larga, traçada 2 anos antes e pintada de vermelho, estava a minha segurança. A certeza de que o projeto era viável. Passando em suave curva entre as linhas oceânicas de Ascensão e Santa Helena e ligando a costa da Namíbia ao litoral baiano, essa faixa indicava os limites de navegação em que deveria me manter. Apesar da predominância de ventos de sul e de forte tendência à deriva para o norte, o esforço que eu fazia para me manter dentro da rota prevista era menor do que o trabalho que tive, ainda em terra, para definir a trajetória ideal. 2 anos de estudo foram consumidos nessa operação em que não faltaram discussões apimentadas e dúvidas perturbadoras. A viagem de veleiro para Cayena fazia parte desse trabalho. As intermináveis investigações em bibliotecas e tratados de navegação também. Mas o maior problema talvez tenha sido a escassez de dados e informações a respeito do assunto. Baseei-me, sobretudo, nas pilot charts inglesas e americanas e em outros estudos sobre correntes e ventos do Atlântico Sul fornecidas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha, DHN. No mar, o menor caminho entre 2 pontos não é necessariamente o mais curto, mas aquele que conta com o máximo de condições favoráveis. Assim, mesmo um poderoso superpetroleiro é obrigado, às vezes, a desviar seu caminho para ganhar em tempo e segurança o que perde em distância. No meu caso, tendo como única propulsão um par de remos, o estudo do regime de ventos e correntes tornava-se fundamental. É impossível remar 24 horas por dia. Assim, enquanto estivesse dormindo e o barco ficasse à deriva, era importante contar com correntes, se não favoráveis, pelo menos que não me viessem pelo nariz, roubando durante a noite o que eu ganhava com muito esforço de dia.
Esse estudo descartou, por exemplo, a hipótese de cruzar o Atlântico de Serra Leoa ao Cabo Calcanhar, no Rio Grande do Norte, num percurso de apenas 1.500 milhas náuticas, contra as 3.700 do meu percurso, por uma região quente e relativamente tranquila. A minha rota, longa, fria e tempestuosa, contava, no entanto, com correntes favoráveis na quase totalidade do trajeto e com a preciosa regularidade dos alísios de sudeste que unem o sul da África ao nordeste brasileiro. Caminho difícil e longo, mas o único possível para um barquinho a remo. Para atravessar o mau tempo e as depressões do caminho mais longo, bastaria um barco forte e bem estudado. Mas, para vencer com os braços o fluxo contrário do caminho mais curto, nem toda a disposição do mundo seria suficiente. Como os antigos navegadores, que com suas velas quadradas não podiam vencer ventos e correntes contrárias e eram obrigados a aceitar os rumos ditados pelo vento, eu me valeria não da força para ir contra as correntes, mas da astúcia em saber acompanhá-las. Por essa razão, seria necessário um especial cuidado em respeitar os limites da faixa ideal de navegação que eu havia traçado. Se escapasse dessa faixa pelo norte, o que era muito fácil até Santa Helena, entraria na zona de convergência intertropical próxima ao Equador e não só se tornaria difícil alcançar Salvador, como seria possível que não conseguisse tocar o Brasil e fosse dar na América Central. Se deixasse a faixa pelo lado inferior, indo demasiadamente para o sul, a partir de Santa Helena, haveria o risco de entrar no centro de alta pressão do Atlântico Sul, o RAI, e, sob a influência de correntes que seguem para o sul e retornam à África, eu teria poucas chances de chegar ao Brasil. Santa Helena era o grande teste. Passando ao norte da ilha e ao sul de Ascensão, outra ilha de bandeira britânica situada a 703 milhas a noroeste, exatamente entre as duas, encontraria a corrente equatorial sul-atlântica de águas quentes e menos agitadas e o caminho em direção ao Brasil estaria garantido. Dependeria então da corrente do Brasil, também quente, para ir descendo até a Bahia. Essas correntes acompanham um regime mais amplo, denominado Sistema Anticiclônico do Atlântico Sul. Todos os oceanos são caracterizados por semelhantes sistemas onde, em torno de um centro de alta pressão, define-se um movimento circular e contínuo de ventos e correntes explicado pela força de Coriolis, resultado do movimento de rotação da Terra de oeste para leste e das diferenças de temperatura e, consequentemente, de pressão entre as calotas polares e o Equador. No Atlântico Sul, esse movimento faz-se no sentido anti-horário, eternamente subindo a costa africana e descendo a costa brasileira. No Atlântico Norte, dá-se o contrário, o movimento faz-se no sentido inverso, horário, continuamente subindo a costa americana e descendo a costa europeia em torno do centro de alta pressão dos Açores. Esses eixos de alta pressão não são necessariamente zonas perigosas, mas são evitados em navegação à vela, pois ali os ventos são muito variáveis e as correntes inconstantes. Pela mesma razão, as regiões de convergência entre sistemas caracterizadas por calmarias e borrascas violentas são de navegação difícil para embarcações não motorizadas. Estudando a fundo o mecanismo dos ventos e correntes e suas exceções, algumas dúvidas que sempre tive em relação a métodos antigos de navegação começaram a ser respondidas. As caravelas portuguesas
representaram um notável avanço em relação às embarcações antigas ao introduzirem no início do século XV as primeiras velas triangulares ou latinas. Mais ainda, conservavam algumas velas quadradas, ou redondas, como se diz, suspensas em vergas, e sua capacidade de orça, ou seja, de navegar contra o vento, era bastante limitada. Em navegação costeira, podiam superar alguns obstáculos até então intransponíveis para as velas quadrangulares das cogas medievais, mas, em navegação oceânica, dependeriam sempre de ventos favoráveis. Como puderam, então, alcançar terras tão distantes, unir continentes e depois regressar, se os ventos que sopravam a favor na ida eram contrários na volta? Simplesmente, nunca retornando pelo mesmo caminho, acompanhando o movimento circular dos anticlones e aproveitando-se de variações locais e sazonais, o caminho de volta, às vezes, era mais longo, mas sempre existia. Ao mesmo tempo, os portugueses gozavam de posição geográfica altamente estratégica em relação aos sistemas do Atlântico Norte, Atlântico Sul e Mediterrâneo, pois estavam sob a influência dos três. O estudo desses sistemas revela a ordem de acontecimentos históricos, novas descobertas e mesmo da ocupação econômica dessas novas terras sob um ângulo diferente e interessante. Vencido o temido e famoso Cabo Bojador, em 1434 por Gil e Yanes, após anos seguidos de tentativas frustradas, a expansão portuguesa avançou com notável rapidez até o Golfo da Guiné. Por que, a partir daí, foi tão lento e difícil o reconhecimento da costa africana em direção ao sul? Por causa da corrente de Benguela e dos alísios de sudeste que sobem fortes à costa da África, constituindo firme obstáculo para os barcos que seguissem costeando em direção ao sul. O caminho para as Índias só foi sendo descoberto quando, mudando de tática, os navegadores portugueses se afastaram do continente em direção ao oeste, adentrando, entre aspas, Mar Tenebroso, para evitar os ventos contrários e a corrente de Benguela e, assim, poderem baixar para o sul. Diogo Cão, o primeiro a adotar a arriscada rota numa época em que se navegava por rumo e estima, de porto em porto, quando perder de vista a terra era exceção, ao guinar novamente para leste, depois de semanas sem ver terra, alcançou a Costa dos Esqueletos em 1485 e deixou como marco do grande avanço uma cruz de pedra no cabo que hoje se chama Cape Cross. Fernando, pessoa que viveu 10 anos na África do Sul, em seu livro Mensagem, diz: O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para diante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha a parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês, que o
mar confim será grego ou romano. O mar sem fim é português. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão navegador, deixei este padrão ao pé do Arial Moreno e para adiante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha a parte feita. A por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam essas quinas que aqui vês que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português. Com sua experiência e conselhos, Diogo Cão abriu a porta do mar sem fim para que, finalmente, Bartolomeu Dias descobrisse o Cabo da Boa Esperança e Vasco da Gama o caminho para as Índias. E na rota de ambos, sem dúvida, o Brasil estava mais perto, muito mais perto do que a África. Por essa razão, pode-se dizer que Cabral, quando seguia para as Índias, não aportou aqui por acaso. Simplesmente aliou uma tática de navegação obrigatória para se dobrar à África ao interesse de investigação e reconhecimento das terras que, já se sabia, existiam a oeste, e de ambos os lados de um diplomático meridiano estabelecido com proposital imprecisão 6 anos antes, Tordesilhas. Vasco da Gama, após escala nas ilhas de Cabo Verde, a noroeste da costa do Senegal, passou 97 dias sem avistar terra até alcançar o cabo, depois de uma grande volta e um longo afastamento que o trouxe muito perto de antecipar o feito de Cabral. A imprecisão desse afastamento, ou seja, do avanço em longitude, é fácil de ser entendida. A direção no mar era dada pela bússola ou marineta, e até o século XV, de forma bastante imprecisa, pois ainda não se conhecia a declinação magnética, abre parênteses, variação em graus entre o norte geográfico ou verdadeiro e o norte magnético, fecha parênteses. Com o quadrante ancestral do meu precioso sextante, obtinha-se, através da medição da altura meridiana do Sol, a latitude, abre parênteses, distância medida a partir do Equador em graus, fecha parênteses, com precisão relativa. Mas a longitude, abre parênteses, distância medida a partir do meridiano de Greenwich para leste ou oeste, cujo cálculo depende do conhecimento exato de hora, minuto e segundo, fecha parênteses, só passou a ser calculada de modo preciso com o advento do cronômetro marítimo em 1782, o que explica a impossibilidade por 2 séculos e meio de se determinar a posição do famoso meridiano. Assim, a posição, abre parênteses, dado mais importante que a direção em navegação oceânica, fecha parênteses, era estimada naquela época unicamente por latitude. Os navegadores de então, que guardavam às 7 chaves os segredos do cálculo da latitude, em parte como forma de manutenção da autoridade nos navios, podiam calcular em que altura se encontravam em relação ao Equador e, por isso, eram capazes de alcançar um determinado ponto geográfico conhecido, mas tinham sérias dificuldades para avaliar o quanto estavam afastados desse ponto em graus de longitude e quando nele chegariam. As instruções de Vasco da Gama relativas ao roteiro das Índias que Cabral deveria fazer deixam clara a noção que já se tinha do regime circular de ventos do Atlântico ao mencionar a grande, entre aspas, volta do mar, que deveria ser seguida até o Cabo da Boa Esperança. No Atlântico Sul, a esse grande desvio, abre parênteses,
imposto pelos alísios de sudeste e ajudado pelas correntes sul, equatorial e do Brasil, fecha parênteses, chamou-se Volta do Brasil ou o grão-rodeio que Camões descreveu em Os Lusíadas. Verdadeiras avenidas de mão única foram traçadas pelos mares nos séculos XVI e XVII por esses barcos que dependiam de ventos e correntes. As embarcações que a partir da latitude de Natal no verão, abre parênteses, ou de Salvador no inverno, fecha parênteses, descessem a costa brasileira, só retornariam a Portugal, passando próximo à África e contornando o anticiclone do Atlântico Sul. E as naus que aportassem acima de Natal, já sob a influência da fortíssima corrente das Guianas, voltariam subindo pelo Caribe até se livrarem da imponência dos alísios de Nordeste, chegando a Portugal pelo norte dos Açores, no curso da corrente do Golfo. O triângulo dos escravos entre Europa, África e América Central, a rota do tabaco, açúcar, rum e algodão, o caminho das especiarias e tantas ligações econômicas entre continentes estiveram sempre associadas aos avanços na arte de navegar e seguiram na direção de invisíveis, mais claros caminhos, até que barcos mais modernos pudessem, enfim, subir na contramão dos oceanos. O mesmo pode-se dizer de navegadores em tempos mais remotos, como os vikings, que 5 séculos antes de Colombo alcançaram a América, indo pela Groenlândia e corrente do Labrador e voltando pela corrente do Golfo a partir da Terra Nova. Ou, muito antes, os fenícios, que na expansão de suas rotas de comércio, em barcos delicados mais marinheiros, contornaram a África pelo norte até o Golfo da Guiné e pelo sul até a costa desértica ocidental. E, nesse caso, o único caminho para o retorno, a rota que eu perseguia naquele momento, seria a chave para explicar os seus discutidos vestígios em terras sul-americanas. Se importante foi a pesquisa da rota que fazia, não menos delicada foi a decisão sobre o porto de partida. Definido o percurso até o Brasil, eu encontrava unicamente 2 portos na África de onde poderia iniciar a viagem, Lüderitz e Walvis Bay. O Atlântico Sul jamais havia sido cruzado em semelhantes condições e não havia precedentes com os quais pudesse me orientar. Precisava confiar a fundo nos estudos que fizera e nos dados e informações de que dispunha. Sabia que uma decisão errada seria fatal. Lüderitz foi, desde o princípio, o porto escolhido. Mas, há 3 meses da partida, por uma evidente comodidade burocrática e cedendo por fim à insistência de pessoas que firmemente condenavam um lugar tão diminuto e isolado para minha partida, fugi ao plano original e concordei em partir de Walvis Bay. O transporte do barco e equipamentos constituía uma operação complexa pela falta de conexão até a Namíbia. E a SSA, South African Airways, que tem voos regulares de carga para Walvis Bay, ofereceu-me o transporte do equipamento. Magnífica solução. Estava resolvido o meu problema. Tomaram-se as medidas do barco, da porta do avião, do compartimento de carga e tudo estava perfeito. Indo de avião, ganharia tempo e compensaria o atraso acumulado na preparação da viagem. Lüderitz, servida por meios de transporte muito aleatórios em razão de seu minúsculo tamanho e total isolamento no deserto, ficou definitivamente descartada em favor do porto sul-africano. Surgiu, então, um problema técnico. Contudo, preparado para o embarque, constatou-se que o barco, ao receber reforços na borda, ganhara largura e, por uma diferença de 1,5 centímetros, não entrava no compartimento de carga. Passava pela porta do avião, mas não fazia o contorno interno. Desespero, correria, quase fiquei louco.
mais algumas semanas de atraso e acabei seguindo de navio. E aí, estudando noites a fio, mapas, cartas e documentos, voltei atrás e retomei o plano inicial, partir de Lüderitz. No primeiro dia de julho, comemorando minha terceira semana no mar, debaixo de uma nova tempestade, e analisando as posições feitas até então, constatei que aquele 1,5 centímetros salvou a minha pele. Pelo fato de sair numa época difícil e por ter sido tantas vezes sacudido por ventos desfavoráveis, jamais, se tivesse partido de outro lugar, estaria tão bem encaixado em relação à corrente de Benguela. Se não fosse aquele probleminha de 1,5 centímetros que me acordou para o plano traçado, tenho certeza de que, com barco e tudo, já faria parte da paisagem da Costa dos Esqueletos. Engraçado imaginar que, depois de tanto estudar os caminhos daqueles navegadores, o marco deixado por um deles faria parte da minha viagem. Bartolomeu Dias, o capitão do fim, navegando sem víveres por uma costa que chamou de Areias do Diabo e obrigado por uma tripulação amotinada a retornar após a descoberta do Grande Cabo, encontrou abrigo numa pequena enseada que chamou de Angra dos Ilhéus e, numa península que a protege, em 1486, erigiu um padrão português. Uma cruz de pedra que, restaurada, ali permanece até hoje e lhe conserva o nome, Dias Cross. Marca a entrada da baía que se chamaria logo depois Angra Pequena e, muito tempo mais tarde, Lüderitz. Era a cruz de Dias Point, o último marco da África que avistei ao partir. Impossível negar. Este era o caminho. Que da obra ousada é minha a parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês. Que o mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre de navegar só encontrará de Deus na eterna calma. O porto sempre por achar.